Capítulo 14. Tengo. Coisas que a maioria dos leitores nunca viu antes. Komatsu e Tengo marcaram um encontro no local de sempre, uma cafeteria próxima à estação Shinjuku. O cafezinho não era barato, mas, em compensação, a distância entre as mesas permitia uma conversa sem a preocupação com bisbilhoteiros. O ar era relativamente limpo e a música ambiente fluía em volume baixo sem atrapalhar. Como sempre, Komatsu chegou 20 minutos atrasado. Ele nunca chegava na hora e Tengo nunca se atrasava. Já era ponto pacífico. Komatsu trazia consigo uma pasta de couro e vestia o habitual blazer axadrezado sobre uma camisa polo azul marinho. Desculpe tê-lo feito esperar, disse Komatsu, sem contudo demonstrar estar realmente chateado pelo atraso. Ele parecia mais bem-humorado que o normal e seus lábios sorriam, esboçando uma lua crescente em plena madrugada. Tengo aceitou apenas, balançando a cabeça, sem dizer nada. Desculpe ter te apressado. Sei que não deve ter sido fácil, disse Komatsu, sentando-se na cadeira em frente a Tengo. Sem exageros, posso dizer que, durante esses 10 dias, eu mesmo não sabia se estava vivo ou morto, disse Tengo. Mas você se saiu realmente muito bem. Além de conseguir a aprovação do tutor de Fukaeri, você reescreveu todo o romance. Isso é digno de nota. Foi um feito extraordinário para alguém que, como você, vive no mundo da lua. Confesso que me surpreendeu. Tengo não deu atenção aos elogios. Você leu aquele texto em forma de relatório sobre a situação de Fukaeri? Aquele bem extenso? Ah, claro que li, com muita atenção. Digamos que é uma história um tanto complexa, digna de um capítulo de uma saga. Mas uma coisa é certa, eu jamais poderia imaginar que aquele professor Ebizuno fosse o tutor de Fukaeri. O mundo realmente é pequeno. E o professor perguntou alguma coisa de mim? De você? É, de mim. Ele não comentou nada. Isso é muito estranho, disse Komatsu, inconformado. Eu e o professor Ebizuno trabalhamos juntos. Eu costumava buscar os manuscritos dele em seu gabinete na universidade. Foi há muito tempo, eu ainda era um jovem editor. Como faz muito tempo, vai ver que ele esqueceu. O professor até perguntou que tipo de pessoa você era. Que coisa! Respondeu Komatsu, balançando a cabeça com uma expressão de contrariedade. Não pode ser. Isso é impossível. Aquele professor nunca se esquece de nada. A memória dele é excepcional. Sei disso, porque naquela época conversávamos sobre muitas coisas. Mas tudo bem. Digamos que é um senhor de difícil trato. E pelo que você escreveu, a situação de Fukaeri parece ser bem complicada. Não se trata apenas de ser complicada. Estamos com uma bomba relógio nas mãos. Fukaeri não é uma garota comum, digo isso em todos os sentidos da palavra. Ela não é simplesmente uma garota bonita de 17 anos. Ela é disléxica e mal consegue ler um livro. Mal consegue escrever uma frase. Além do mais, tem algum tipo de trauma e, por conta disso, perdeu parte da memória. Viveu numa espécie de comuna e não frequentou escolas. O seu pai foi líder de uma organização revolucionária de extrema esquerda e, ao que tudo indica, está diretamente envolvido no incidente do grupo Akemono.
A pessoa que o acolheu era conhecida como o famoso antropólogo cultural. Se o romance virar notícia, a imprensa vai adorar descobrir esses fatos extremamente saborosos. Vai ser um horror. Realmente é como abrir a tampa do caldeirão do inferno. Um tremendo escândalo, disse Komatsu, mantendo um sorriso nos lábios. Deveríamos desistir do plano. Desistir do plano? O assunto é muito complexo, arriscado demais. O melhor é devolver o original. Não é tão fácil assim. A crisálida de ar que você reescreveu já foi encaminhada para impressão e deve estar na fase das provas tipográficas. Assim que o material for impresso, será encaminhado para os editores e os 4 membros do júri. A essa altura, não posso simplesmente chegar e dizer: desculpem-me, tudo isso foi um erro, finjam que não aconteceu nada e, por favor, me devolvam o livro. Tengo suspirou. Paciência. Não podemos voltar no tempo, disse Komatsu. Acendeu um Marlboro que tinha na boca com a caixinha de fósforos da cafeteria, estreitando os olhos. Vou pensar seriamente em como fazer daqui para frente. Você não precisa se preocupar. Se a crisálida de ar for premiada, vamos fazer o máximo para que Fukaeri não se exponha. Inventaremos uma história do tipo jovem escritora misteriosa que não quer falar em público. Eu assumo o papel de editor encarregado e faço de conta que sou uma espécie de porta-voz. Não se preocupe, está tudo sob controle. Não quero questionar sua capacidade, mas lembre-se de que Fukaeri não é dessas garotas comuns. Ela não é de ficar quieta e se limitar a obedecer às ordens. Se ela decidir fazer alguma coisa, não importa o que os outros digam, ela o fará de qualquer jeito. O que não lhe agrada simplesmente entra por uma orelha e sai pela outra. Lidar com ela não vai ser fácil. Komatsu, sem dizer nada, girava a caixa de fósforos na mão. Saiba que a essa altura só nos resta seguir em frente. Para início de conversa, a crisálida de ar que você reescreveu está primorosa, muito além das minhas expectativas. Quase perfeita. Certamente o livro vai vencer o prêmio de autor revelação e se tornará notícia. Agora não posso mais enterrá-lo. Na minha opinião, seria um crime. E como já te disse antes, as coisas estão fluindo. Um crime? Indagou Tengo, fitando Komatsu fixamente. Existe uma máxima, falou Komatsu, que diz: toda arte, toda investigação e, similarmente, toda ação e toda escolha parecem visar alguma forma de bem. Portanto, disse que o bem é aquilo que todas as coisas visam. O que é isso? É Aristóteles, Ética Nicômaco. Você já leu Aristóteles? Quase nada. É bom ler. Você vai gostar. Quando eu não tenho nenhum livro para ler, gosto de ler os filósofos gregos. Nunca me canso. Sempre encontro algo novo para aprender. E qual seria o fundamento dessa citação? Que todas as coisas visam, em última análise, um dado fim, o bem. O bem, em outras palavras, é aquilo que todas as coisas visam. Deixe as indagações para o dia seguinte, respondeu Komatsu. Esse é o ponto. O que Aristóteles diz sobre o Holocausto? O sorriso de lua crescente de Komatsu tornou-se ainda mais enfático. Nesse trecho, Aristóteles só fala de arte, conhecimento e ofício. O que Aristóteles diz sobre o Holocausto?
O sorriso de lua crescente de Komatsu tornou-se ainda mais enfático. Nesse trecho, Aristóteles só fala de arte, conhecimento e ofício. Tengo conhecia Komatsu de longa data e nesse período passou a compreender melhor suas duas facetas, a pública e a privada. No mundo editorial, Komatsu era um lobo solitário que fazia o que queria. Muitas pessoas eram enganadas por esse seu jeito. No entanto, se observássemos atentamente a abrangência de suas ações, descobriríamos que tudo o que ele fazia era meticulosamente planejado. Se fosse um jogo de shogi, o xadrez japonês, equivaleria a dizer que ele conseguia prever várias jogadas à frente. E realmente ele gostava de elaborar estratégias, mas uma vez que demarcava uma linha limítrofe, nunca ousava extrapolá-la. Arriscaríamos dizer que ele é do tipo nervoso e que grande parte do que diz ou faz não passa de mera ensinação. Komatsu tomava o cuidado de manter algumas garantias para conseguir sobreviver. Por exemplo, ele mantinha uma coluna literária semanal num jornal vespertino. Ali ele podia elogiar ou criticar diversos escritores. Quando resolvia criticar alguém, seu texto era contundente. Diga-se de passagem, ele era muito bom nisso. A coluna era anônima, mas todas as pessoas do meio literário sabiam quem a escrevia. Como ninguém queria ficar mal falado num jornal, os escritores tomavam o máximo de cuidado para nunca se indispor com ele. Se Komatsu pedisse que escrevessem um texto para a revista, dificilmente recusariam um pedido. No mínimo, aceitariam fazê-lo esporadicamente. Se assim não fizessem, seria imprevisível que Komatsu escreveria em sua coluna. Tengo não gostava muito desse lado calculista e interesseiro de Komatsu. Se por um lado ele fazia questão de desprezar os círculos literários, por outro sabia manipular e se beneficiar desse sistema. Komatsu possuía um excepcional instinto de editor e sempre fora muito generoso com Tengo. Geralmente, seus conselhos sobre como escrever romances eram preciosos. Apesar disso, Tengo procurava manter uma certa distância. Se Tengo se aproximasse demais, Komatsu poderia puxar-lhe o tapete e as consequências seriam catastróficas. Nesse sentido, Tengo agia como uma pessoa muito cautelosa. Como acabei de dizer, a crisálida de ar que você reescreveu está quase perfeita. Muito bom, disse Komatsu, dando continuidade à conversa. Mas existe um trecho, um único trecho, que, se possível, gostaria que você mudasse. Não precisa ser agora. Para concorrer ao prêmio, o nível do texto está mais que bom. Corrija esse trecho após a premiação, um pouco antes da obra ser publicada na revista. Que trecho? Quando o povo pequenino termina de fazer a crisálida de ar, aparecem duas luas. A garota olha para o céu e as vê ali. Você se lembra dessa parte? É claro que sim. Na minha opinião, as referências sobre as luas são insuficientes, falta explicação. Quero que você as descreva objetivamente com maior riqueza de detalhes. Este é o único trecho que eu lhe peço para refazer. Realmente, a descrição desse trecho é bem enxuta, mas é que eu evitei explicar demais para não comprometer o ritmo da narrativa de Fukaeri. Komatsu levantou a mão com o cigarro entre os dedos. Tengo, pense no seguinte. O leitor já deve ter visto inúmeras vezes uma única lua no céu, não é? Mas certamente ele nunca viu duas. Quando você introduz no romance certas coisas que a maioria dos leitores nunca viu antes,
É necessário descrevê-las com mais riqueza de detalhes e o mais exato possível. As únicas descrições que você pode omitir ou que deve excluir são aquelas que a maioria dos leitores já tenha visto. Entendi, disse Tengo. As palavras de Komatsu faziam sentido. Vou descrever mais detalhadamente essa parte das duas luas. Ótimo! Com isso ficará perfeito. Disse Komatsu para logo em seguida amassar a ponta do cigarro e apagá-lo. De resto, não tenho mais nada a dizer. Fico muito lisonjeada em receber seus elogios, mas neste caso em particular não consigo me alegrar de verdade, comentou Tengo. Seu desenvolvimento foi rápido. Disse Komatsu de modo bem pausado para enfatizar as palavras. Aperfeiçoou o seu domínio da escrita e se aprimorou como escritor. Você devia se alegrar de verdade, afinal, ao reescrever A Crisálida de Ar, você deve ter aprendido muitas coisas sobre como escrever romances. Isso vai te ajudar muito quando for escrever seu próximo livro. Se houver um próximo. Komatsu abriu um largo sorriso. Não se preocupe. Você já fez o que tinha de fazer, agora é a minha vez de entrar em cena. Sente-se no banco e assista ao jogo tranquilamente. A garçonete se aproximou e encheu os copos com água gelada. Tengo tomou metade para só então descobrir que não queria bebê-la. Foi Aristóteles que disse que a alma do homem se divide em razão, vontade e desejo? Perguntou Tengo. Quem disse isso foi Platão. Aliás, Aristóteles e Platão são tão diferentes como Mel Torme e Bing Crosby. De qualquer modo, as coisas antigamente eram bem menos complicadas. Disse Komatsu. Você não acha divertido imaginar a razão, a vontade e o desejo sentados ao redor de uma mesa em acalorada discussão? Dá até para imaginar qual deles não teria nenhuma chance de ganhar. Sabe do que eu gosto em você, Tengo? Disse Komatsu erguendo o dedo indicador. É desse seu senso de humor. Não se trata de humor, pensou Tengo, mas achou melhor se calar. Após se despedir de Komatsu, Tengo passou na livraria Kinokuniya e em seguida foi a um bar das redondezas tomar uma cerveja e ler os livros que acabara de comprar. Era a melhor maneira de conseguir relaxar, comprar livros recém-lançados numa livraria, entrar em algum bar e ler com uma bebida na mão. Mas naquela noite, por algum motivo, ele não conseguia se concentrar na leitura. A imagem de sua mãe, que costumava aparecer nas visões, surgia vagamente diante de seus olhos e custava a desaparecer. Ela soltava a alça da camisola branca e mostrava os seios de belo formato, oferecendo-os para que o homem os beijasse. Esse homem não era o seu pai. Era bem mais corpulento, mais jovem e também mais bonito. No berço, Tengo, ainda um bebê, dormia com um leve ressonar. Enquanto o homem chupava os seios de sua mãe, ela esboçava no rosto uma expressão de êxtase, uma expressão muito parecida com a de sua namorada casada ao atingir o orgasmo. Certa vez, para satisfazer um desejo, Tengo pediu que ela viesse de camisola branca. Tudo bem, ela concordou achando graça. Se você gosta disso, da próxima vez eu levo uma. Você tem algum outro pedido? Pode pedir qualquer coisa, não precisa ficar envergonhado, está bem?
Então, se puder, gostaria que viesse de blusa branca. Quanto mais simples, melhor. Na semana seguinte, ela veio de blusa e camisola brancas. Ele a fez tirar a blusa, baixou a alça da camisola e chupou seus seios. Do mesmo jeito e na mesma posição do homem que aparecia em suas visões. Naquele instante, sentiu uma leve vertigem. Sua cabeça parecia envolta em névoa, fazendo-o perder a noção de antes e depois. Teve uma sensação indefinida na parte inferior do corpo que rapidamente se espalhou. E quando se deu conta, seu corpo tremia numa intensa ejaculação. Nossa, o que aconteceu? Já gozou? Ela perguntou surpresa. Tengo não soube dizer o que tinha acontecido. Ele havia ejaculado sobre a camisola na altura do quadril. Me desculpe, não foi essa a intenção. Não precisa se desculpar, disse a namorada para consolá-lo. Não é nada, basta lavar rapidinho com um pouco de água. É aquilo de sempre, não é? Se fosse molho de soja ou vinho tinto, aí sim daria um pouco mais de trabalho. Ela tirou a camisola e no banheiro lavou o sêmen esfregando delicadamente. Depois pendurou-a na haste da cortina do chuveiro para secar. A excitação foi tão intensa assim? Ela comentou com um sorriso meigo. Acariciou delicadamente sua barriga. Pelo visto, Tengo gosta de camisola branca. Não é isso, respondeu ele, mas não podia explicar o verdadeiro motivo do pedido. Se você tem alguma outra fantasia, pode se abrir comigo, está bem? Prometo que vou colaborar. Eu também adoro fantasias. Não podemos viver sem elas, não acha? Você quer que da próxima vez eu também venha de camisola branca? Tengo negou com a cabeça. Não precisa. Uma vez está bom. Obrigado. Tengo sempre desconfiou se esse homem jovem que aparecia em suas visões chupando os bicos dos seios de sua mãe não seria seu pai biológico. Seu suposto pai, aquele considerado excelente cobrador da NHK, não se parecia nem um pouco com ele. Tengo era alto, robusto, tinha testa larga, nariz estreito e orelhas de formato redondo e amassado. Seu pai era baixo, gordo e nada atraente. Testa estreita, nariz achatado e orelhas pontudas como as de um cavalo. As feições também eram muito diferentes, praticamente opostas. Tengo era mais para meigo e tranquilo e seu pai nervoso e sovina. Muitas pessoas, quando os comparavam, chegavam a comentar que não pareciam pai e filho. No entanto, mais do que fisicamente, o que Tengo realmente estranhava era a diferença psicológica quanto à natureza e às inclinações existentes entre eles. Seu pai não tinha o que se poderia chamar de curiosidade intelectual. Certamente não havia recebido uma educação satisfatória. Nascera numa família pobre e não tivera oportunidade de estruturar sua formação intelectual. Nesse sentido, Tengo sentia pena das circunstâncias da vida de seu pai. Mesmo assim, ele não demonstrava sentir o menor desejo de obter conhecimentos gerais. Desejo esse que Tengo acreditava fazer parte de cada um, em maior ou menor grau. O pai tinha conhecimentos práticos para enfrentar a vida, mas inexistia nele a postura de quem se esforça para se tornar uma pessoa melhor.
aprofundar o conhecimento e ter uma visão de mundo mais ampla. Apesar de ele viver nesse mundo pequeno, preso a regras rígidas, não parecia sofrer com a limitação nem com a estagnação em que vivia. Em casa, Tengo nunca vira seu pai pegar num livro, nem sequer assinava um jornal. Dizia que assistir aos noticiários regulares da NHK era o suficiente. Não se interessava por música ou cinema, nunca viajou. A única coisa pela qual ele ainda se interessava um pouquinho era a sua rota de cobrança. Traçava o mapa da região e com a caneta colorida marcava-o com diferentes cores, e toda vez que sobrava um tempo costumava verificá-lo. Parecia um biólogo classificando cromossomos. Em contrapartida, desde pequeno, Tengo era considerado o menino prodígio da matemática. Suas notas em aritmética eram excepcionais. No terceiro ano do primário, já conseguia resolver problemas do colegial. E mesmo nas outras matérias, ele se destacava com notas altas sem precisar necessariamente se esforçar. Quando sobrava um tempo, aproveitava para ler livros e era como se os devorasse. Era muito curioso e, assim como uma escavadeira retira do chão grandes quantidades de terra, ele assimilava rapidamente cada matéria. Por isso, toda vez que olhava para seu pai, não se conformava com o fato de que cerca de metade dos genes que o formavam tivesse sido herdada daquele homem limitado e sem instrução. A conclusão a que Tengo chegou quando adolescente era de que seu verdadeiro pai devia estar em outro lugar e que, por algum motivo, ele estava sendo criado por aquele homem que chamava de pai, mas, na verdade, não tinha nenhum laço sanguíneo com ele. Assim como as crianças desafortunadas dos romances de Dickens. Quando era adolescente, essa possibilidade lhe parecia um pesadelo e, ao mesmo tempo, era algo que desejava muitíssimo. Ele praticamente devorava os livros de Dickens. O primeiro que leu foi Oliver Twist, e a partir de então tornou-se um aficionado pelas obras do autor. Leu tudo o que havia na biblioteca. Enquanto viajava nesse universo ficcional, deixava-se levar pela imaginação sem impor limites. As histórias que imaginava ou as fantasias que criava foram se tornando cada vez mais extensas e complexas. O padrão era sempre o mesmo, mas as variações infinitas. Em todas elas, ele tentava se convencer de que seu verdadeiro lugar não era aquele, de que estava preso na jaula errada, e que um dia, com certeza, seus verdadeiros pais o encontrariam guiados por uma casualidade. Nesse dia, ele finalmente seria resgatado da jaula horrível e sufocante, voltando para o seu lugar de direito. Com isso, poderia desfrutar livremente um domingo maravilhoso e tranquilo. Seu pai ficava contente com as excelentes notas de Tengo na escola. Isso não só o deixava envaidecido, como fazia com que demonstrasse para os vizinhos o orgulho que sentia. Ao mesmo tempo, era possível notar que em alguma parte recôndita de seu pai havia um desagrado pelo filho ser tão inteligente e capaz. Quando Tengo estudava debruçado sobre a mesa, o pai costumava atrapalhá-lo muitas vezes de propósito. Mandava-o fazer tarefas domésticas e procurava qualquer pretexto para perturbá-lo insistentemente com suas queixas. As queixas eram sempre as mesmas, que ele, como cobrador, trabalhava arduamente todos os dias e que, além de caminhar longas distâncias, vez por outra precisava também aguentar insultos e que Tengo, enquanto isso, tinha uma vida confortável e boa. Contava que, quando ele tinha a idade de Tengo, era explorado pela família e por qualquer coisinha levava uma surra do pai e do irmão mais velho, que mal tinha o que comer e era tratado como um animal doméstico. Por fim, jogava na cara de Tengo que ele não devia ficar todo vaidoso só porque ia bem na escola. Seu pai insistia em repetir isso várias e várias vezes. A partir de certo momento, Tengo passou a achar que esse homem tinha inveja. O comportamento de Tengo ou o que ele representava deviam causar uma tremenda insatisfação no pai.
Mas um pai pode realmente sentir ciúmes de seu próprio filho? Para Tengo, que ainda era uma criança, era muito difícil lidar com aquilo. No entanto, não podia deixar de sentir uma aversão visceral daquela lastimável mesquinhez que fluía através das palavras e das ações do pai. E não era somente uma questão de inveja. De vez em quando, Tengo também sentia que o homem odiava algo que existia dentro dele. O pai não odiava a figura do filho, ele odiava esse algo no interior do filho. Era algo que não conseguia perdoar. O pai não odiava a figura do filho, ele odiava esse algo no interior do filho. Era algo que não conseguia perdoar. A matemática era um meio eficaz de fuga para Tengo. Ao se refugiar no mundo das expressões numéricas, ele conseguia escapar dessa incômoda jaula chamada realidade. Desde pequeno, descobriu que bastava mudar o interruptor mental para facilmente se transportar para esse outro mundo. E descobriu que, nesse universo de limitadas coordenadas, ele tinha total liberdade para explorá-lo, desde que tivesse a disposição de andar de um lado para o outro. Ele caminhava por corredores sinuosos de um edifício gigante, abrindo as portas numeradas uma a uma. Ao se deparar com um novo cenário, os vestígios desagradáveis do mundo real se dissipavam por completo. Para Tengo, o mundo regido pelas expressões matemáticas era um ambiente íntegro e seguro para se esconder. Ele conhecia a geografia desse mundo mais que ninguém e era capaz de escolher com precisão o percurso correto. Ninguém conseguia alcançá-lo. Enquanto estivesse no mundo de lá, ele podia ignorar as regras e esquecer o fardo imposto pelo mundo real. Se para Tengo a matemática era um grandioso edifício fantástico, o mundo das histórias de Dickens era uma densa floresta encantada. A matemática o conduzia aos céus. Já a floresta era algo que se expandia silenciosamente diante de seus olhos. Como uma raiz robusta, fincava-se nas profundezas da terra, um local sem mapas e sem portas numeradas. Durante o primário e o ginásio, Tengo mergulhou de cabeça na matemática. O que mais o fascinava era a clareza e o sentimento de liberdade, coisas imprescindíveis em sua vida. Mas, ao atingir a puberdade, começou a ter um sentimento crescente de que aquilo era insuficiente. Enquanto estava no mundo da matemática, nada de errado acontecia. Tudo era conforme o previsto. Nada poderia obstruir-lhe o caminho. No entanto, ao se distanciar desse mundo e retornar ao mundo real, não podia deixar de voltar. Tengo novamente se via dentro dessa lamentável jaula de sempre. A situação continuava a mesma, sem nenhuma melhora. Aliás, pelo contrário, a impressão era de que as algemas lhe pesavam mais. Sendo assim, para que servia a matemática? Seria apenas um subterfúgio para fugir temporariamente deste mundo? Ou ela apenas servia para piorar ainda mais a situação do mundo real? À medida que essas dúvidas aumentavam, Tengo resolveu se distanciar da matemática. Assim, a floresta de histórias passou a exercer uma atração ainda mais intensa sobre ele. É claro que ler histórias também não deixava de ser um tipo de fuga, pois, ao fechar as páginas do livro, era preciso voltar ao mundo real. No entanto, certo dia, Tengo percebeu que o retorno do mundo das histórias não era tão frustrante quanto o do mundo da matemática. Mas por quê? Pensou seriamente e chegou à seguinte conclusão. Na floresta de histórias, independentemente de elucidar as intrínsecas relações entre os fatos, não há como obter uma resposta clara. Esse era o ponto que a distinguia da matemática. A finalidade da narrativa, em linhas gerais, é desenvolver um problema colocando-o sob outro parâmetro. Com
Conforme a maneira de se expressar e o sentido dessa colocação, a própria história é que vai sugerir algumas respostas possíveis. Era com essas sugestões em mãos que Tengo voltava para o mundo real. Era como se trouxesse consigo um pedaço de papel com palavras mágicas a serem decifradas. Às vezes, essas palavras eram incoerentes e de imediato não serviam para nada, mas mesmo assim elas continham uma possibilidade. A de um dia conseguir desvendá-las. Era justamente essa possibilidade, vinda de seu âmago, que lhe aquecia o coração. Com o decorrer dos anos, o modo como as narrativas lhe proporcionavam sugestões passou a atrair cada vez mais seu interesse. A matemática, mesmo hoje, com ele já adulto, era também uma de suas maiores alegrias. Quando ensinava matemática aos alunos da escola preparatória, sentia brotar espontaneamente uma imensa alegria, a mesma que sentia quando criança. E sua vontade era de compartilhá-la no sentido ideológico do termo. Poder fazê-lo era algo maravilhoso. Mas o Tengo de agora não conseguia mais adentrar o mundo governado pelas expressões aritméticas sem sentir uma certa restrição. Ele estava ciente de que, por mais que conseguisse explorar o mundo, nele jamais encontraria as respostas que realmente desejava obter. Na quinta série, após refletir muito, Tengo disse a seu pai que não queria mais acompanhá-lo nas cobranças da NHK, que em vez disso preferia aproveitar o tempo para estudar, ler e passear. Disse que, assim como o pai tinha o seu trabalho, ele também tinha coisas a fazer. Queria ter uma vida normal, como todo mundo. Isso foi o que disse, curto e grosso. Seu pai ficou muito bravo, disse que a família dos outros não tinha nada a ver com a deles e que cada um tinha o seu próprio jeito de viver. Injuriado, perguntou a Tengo o que ele queria dizer com ter uma vida normal. Mandou parar com as bobagens e o afrontou a perguntar quem ele pensava que era para querer ter uma vida normal. Tengo não retrucou, limitou-se a ficar quieto. Sabia de antemão que não adiantava falar nada. Se é assim, tudo bem, disse o pai. Não vou mais sustentar um filho que ousa me desobedecer. Saia de casa imediatamente. Atendendo ao pedido de seu pai, Tengo juntou as coisas e partiu. Desde o início já estava decidido e por mais que seu pai ficasse bravo, xingasse ou levantasse a mão, apesar de não tê-lo feito, ele não ficaria com medo. É claro que uma criança de 10 anos não tem condições de se sustentar sozinha. Sem alternativas, naquele dia, após as aulas, Tengo procurou a professora responsável por sua classe e lhe contou a situação em que se encontrava. Disse que não tinha onde dormir naquela noite. Disse o quanto era penoso ter de sair todos os domingos com o pai para cumprir a rota de cobrança da NHK. A tutora era uma mulher solteira na faixa dos 35 anos. Não era bonita e usava óculos de lentes grossas com uma armação horrível, mas era uma pessoa bondosa e justa. Tinha baixa estatura e normalmente era gentil e de poucas palavras, mas sua aparência enganava, pois no fundo era impaciente e quando ficava brava se transformava em outra pessoa, de modo que ninguém podia com ela. Tamanha transformação deixava todos boquiabertos. Mesmo assim, Tengo gostava dela. Mesmo quando estava brava, Tengo não sentia medo. A professora ouviu sua explicação, entendeu o que ele sentia e se compadeceu. Naquela noite, ela o deixou dormir em sua casa. Estendeu um cobertor no sofá da sala para ele, preparou um café da manhã e no final da tarde do dia seguinte acompanhou Tengo até sua casa e conversou durante horas com o pai. Tengo não soube o que os dois conversaram, pois pediram a ele que se retirasse da sala. Mas no final seu pai teve de voltar atrás. Por mais que estivesse bravo, não podia simplesmente abandonar uma criança de 10 anos na rua. A lei estabelecia que os pais eram obrigados a cuidar dos filhos. Como resultado da conversa,
Tengo passaria a ter os domingos livres para passar como quisesse, desde que, no período da manhã, ele fizesse as tarefas domésticas. Mas depois podia fazer o que bem entendesse. Era a primeira vez que Tengo conseguia concretamente conquistar um direito. Seu pai ficou um bom tempo sem falar com ele, mas para Tengo era o de menos. O que de fato importava era ter conseguido conquistar algo realmente importante. Era o primeiro passo para a conquista de sua liberdade e independência. Era o primeiro passo para a conquista de sua liberdade e independência. Após terminar o primário, Tengo ficou um bom tempo sem ver sua tutora. Vez por outra, ele recebia convites para participar do encontro de ex-alunos. Se tivesse ido a algum deles, provavelmente a teria reencontrado. Mas Tengo nunca quis ir. Não guardava nenhuma boa lembrança dos tempos da escola. Mesmo assim, ele às vezes se lembrava dela. Afinal, ela o deixara dormir por uma noite em sua casa e ainda por cima conseguira persuadir o teimoso do seu pai. O que ela fizera por Tengo não era algo fácil de esquecer. Ele a reencontrou no segundo ano do colegial. Ele fazia parte da equipe de judô, mas por ter machucado a panturrilha, ficou durante 2 meses afastado dos treinos. Nesse ínterim, foi temporariamente realocado para ser percussionista da banda de escola, porque, há alguns dias de um concurso, os 2 percussionistas haviam sido obrigados a sair. Um por ter de mudar repentinamente de escola e o outro por estar com uma forte gripe. A banda ficou em sérios apuros e, diante dessa situação, pediram a ajuda de qualquer um que soubesse segurar as baquetas. Por acaso, o professor de música notou que Tengo estava com o pé machucado, entediado por não fazer nada. Com a promessa de porções extras no refeitório, de fazer vista grossa no relatório final do semestre, o professor conseguiu que Tengo aceitasse o convite e ele começou a participar dos ensaios. Até então, ele nunca tinha tocado um instrumento de percussão, muito menos demonstrar interesse. Mas assim que começou a acostumar o ouvido, descobriu que aquilo se adaptava perfeitamente às características de seu cérebro. Dividir o tempo em pequenos fragmentos para depois reorganizá-los em uma série de sons era algo que lhe dava uma alegria genuína. Todos os sons surgiam esquematizados em sua mente, e como uma esponja, ele absorvia os diversos padrões rítmicos. Por intermédio do professor de música, Tengo conheceu um percussionista de uma orquestra sinfônica e passou a frequentar sua casa para ter as primeiras lições de tímpano. Bastaram algumas horas para que aprendesse as noções gerais de como tocá-lo. Também não teve dificuldades de aprender a ler as partituras, pois lhe pareciam equações. O professor teve uma agradável surpresa ao descobrir o excepcional talento de Tengo. Após comentar que ele tinha uma aptidão natural para perceber os ritmos compostos e que seus ouvidos eram apurados, vislumbrou uma promissora carreira caso Tengo continuasse a se dedicar à música. O tímpano é um instrumento de fácil execução, possui expressivos recursos que dão profundidade e intensidade às infinitas combinações sonoras. Naquela época, eles ensaiavam pequenos trechos de alguns dos movimentos da Sinfonietta de Janáček, adaptados para os instrumentos de sopro. Essa seria a música que a banda tocaria no concurso musical na modalidade tema livre. A Sinfonietta de Janáček era uma música de difícil execução para os alunos do colegial. A parte introdutória tinha uma grande atuação do tímpano. O professor de música, condutor da banda, o havia escolhido por ter em seu grupo 2 excelentes percussionistas, mas pelos motivos expostos, ele se vira em dificuldades quando, inesperadamente, ficara sem eles. Ao substituí-los, Tengo assumiu um papel muito importante, mas nem por isso se sentiu pressionado, tanto que conseguiu tocar a música com prazer e satisfação. No dia do concurso, após o término das apresentações, não ganharam o prêmio, mas conquistaram um lugar entre os melhores. A antiga professora do ginásio o procurou. Ela o elogiou, dizendo que a apresentação fora magnífica. Só de bater o olho reconheci você, disse a pequena professora. Tengo não conseguia lembrar seu nome. Como a interpretação do tímpano era muito boa, resolvi observar atentamente o rosto de quem o tocava.
E, para minha surpresa, não é que era você, Tengo. Você ficou grande, mas assim que vi o seu rosto, logo reconheci. Quando você começou a tocar? Tengo contou sucintamente a história. Após ouvi-la, a professora ficou admirada. Você tem inúmeros talentos. Acho o judô mais fácil, disse Tengo rindo. E o seu pai? Ele está bem? Perguntou a professora. Ele está bem? Disse Tengo. A resposta era apenas da boca para fora. Ele não sabia se o pai estava bem ou não e tampouco queria pensar no assunto. Naquela época, Tengo já havia saído de casa e morava no alojamento estudantil. Fazia tempo que não conversava com o pai. E o que a senhora faz num lugar desses? Perguntou. É que minha sobrinha, que estuda em outra escola, é clarinetista numa banda e, como ela ia tocar um solo, me convidou para vê-la. Disse a professora. Você pretende continuar na música? Assim que minha perna melhorar, pretendo voltar para o judô. Se eu continuar no judô, não vou passar fome. A minha escola valoriza muito esse esporte. Eles me dão acomodação e tenho direito a 3 fartas refeições por dia. Se eu ficar na banda, não é a mesma coisa. Você quer evitar ao máximo ter de depender de seu pai, não é? Ele continua daquele jeito, disse Tengo. Tengo reavaliou a pequena professora e recordou um dia em que dormira na casa dela. Lembrou-se do apartamento funcional e limpo em que ela morava. Cortinas de renda, alguns vasos, uma tábua de passar roupas e livros que aguardavam leitura. Um pequeno vestido rosa-choque pendurado na parede. O cheiro do sofá que dormiu. E agora, vendo-a diante dele, Tengo percebeu que ela parecia hesitante como uma garotinha. Então se deu conta de que ele não era mais um menino indefeso de 10 anos, mas um jovem alto e forte de 17. Seu tórax era robusto, ele tinha barba e um tremendo apetite sexual. Percebeu também que, quando estava com uma mulher mais velha, estranhamente se sentia mais tranquilo. Gostei de te rever, disse a professora. Eu também fiquei contente em revê-la, disse Tengo. O sentimento era realmente verdadeiro, mas não sabia o porquê de não conseguir lembrar seu nome de jeito nenhum.